Aos olhos de Jesus, não há boa razão para deixar de fazer o que ele ordenou fazer, pois ele só manda fazer o melhor. Um dia, Jesus perguntou aos seus alunos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas capítulo 6, 46. Tente se imaginar diante de Jesus, explicando por que você não fez o que ele disse que era o melhor. Jesus preparou um caminho para a obediência. Seu evangelho é o evangelho da vida verdadeira. Em outras palavras, sua mensagem básica, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, apresenta os recursos necessários para que você e eu vivamos uma vida como a vida deveria ser vivida. E, naturalmente, nós nos tornamos, então, alunos de Jesus. Sendo assim, a prática da obediência sincera é o tema final do Sermão do Monte de Jesus, em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Em Mateus capítulo 7, do 13 ao 27, Jesus apresenta 4 contrastes para nos ajudar a cumprir o que a lei e os profetas realmente disseram. E tratar os outros como nós queremos ser tratados, como diz versículos 7 e 12. Os 4 contrastes nesta passagem de Mateus 7 são, em primeiro lugar, a porta estreita e a porta larga, versículo 13 e 14. Em segundo lugar, a árvore boa com o seu interior e a árvore má, do 15 ao 20. Aqui Jesus fala sobre lobos disfarçados em ovelhas, falsos líderes contrastados com os verdadeiros, aqueles que não têm a bondade do coração de Jesus, que por dentro são lobos. Terceiro lugar, juízo final daqueles que fazem a vontade de meu Pai e aqueles que tentam substituir esta vontade pelas grandes obras feitas em nome do Senhor. 21 ao 23. E finalizando, aqueles que ouvem as palavras de Jesus e põem em prática o que ouvem, quer dizer, a casa sobre a rocha, e aqueles que ouvem as suas palavras, mas não as colocam em prática, a casa sobre a areia, do versículo 24 ao 27. Jesus afirma que a entrada nessa comunidade do reino se dá por uma porta estreita. Depois, Jesus faz um alerta sobre aqueles que querem nos desencaminhar, aqueles que oferecem ou que parecem ser bons, mas por dentro são governados por seus próprios desejos. Por fora parecem ovelhas, mas por dentro só pensam em devorar ovelhas, ou seja, usar os outros para alcançar os seus próprios objetivos. Versículo 15. Para identificar aqueles que querem nos desencaminhar, basta observar o que fazem e não o que dizem. Seus atos revelam quem são por dentro. Árvores e plantas manifestam a sua natureza nos frutos. Figueiras dão figos, não uvas. E os atos das pessoas revelam o tipo de gente que realmente são. Aquele que entra no reino dos céus é o que faz a vontade do Pai Celestial de Jesus. Versículo 21. Quem ouve as palavras de Jesus e põe em prática, constrói para si uma casa indestrutível. A casa é edificada sobre a rocha, não sobre a areia, onde os ventos da vida a derrubam. Quem não obedece a Jesus está se afastando da bendita realidade do reino do Senhor. A porta estreita é a obediência. A fé em Jesus que leva a esta obediência. A porta larga, por outro lado, é fazer o que você deseja fazer. Isto leva algumas pessoas a pensar que o caminho largo é melhor. Eu fico livre. Quantas pessoas que você conhece pensam que ir à igreja e abandonar o mundo significa abrir mão de sua liberdade, de sua felicidade? Diriam que seguir Jesus é muito chato. Então pergunto, matar é ruim? E se o que nós estamos matando é uma barata ou um mosquito? Matar é bom ou é ruim? E morrer? Morrer é ruim? Se o que vai morrer for um vício ou
um pecado habitual? Por que muitos preferem a porta larga, o caminho largo? Este é o caminho da perdição. De fato, o caminho estreito e apertado tem pouca gente, mas é o caminho que leva à vida. Este é o caminho verdadeiro e correto. Pense comigo sobre uma rodovia asfaltada, um tapete. Porém, essa rodovia está levando para um abismo e a morte. Aquela rodovia lisa não tem vantagem alguma. Só traz ruína, perdição e morte. Isto é o que acontece com as pessoas que dão as costas para Jesus para fazer o que bem entendem. Coitadas. Quantas pessoas não reconhecem que o caminho largo, que apresenta tantas vantagens, está levando todas as pessoas à perdição? Aqui Jesus está descrevendo a grande separação que sua vinda cria entre as pessoas. O caminho estreito é Ele mesmo, Ele próprio. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho largo é o caminho do mundo. Este é o caminho do eu, a rota do pecado. E o resultado é afastamento de Deus. Estas palavras de Jesus nos lembram das palavras de Moisés, direcionadas ao povo de Israel em Deuteronômio, capítulo 30, do 15 ao 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Jesus sabe que até em seu pequeno grupo, que anda pelo caminho estreito, nem todos realmente pertencem àquele grupo. É este fato doloroso que Jesus explica com a ilustração do rebanho e as ovelhas. Nem todos que parecem com ovelhas são ovelhas. Se quiser acompanhar comigo, vou ler agora Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. Mateus 7, do 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Os falsos profetas minimizam o Cristo e glorificam a si mesmos. Todos nós revelamos quem nós somos através de nossas atitudes e nossos comportamentos. É assim com os falsos profetas também. Também comigo, com você. Qual é o seu caráter? Qual é a nossa motivação? Qual a direção que nós estamos tomando e quais os resultados que nós estamos buscando? Porque apesar de não podermos olhar para dentro do coração de uma pessoa, nós podemos, com o tempo, deduzir a partir daquilo que sai dela, o que a move por dentro. Assim como o fruto produzido pela árvore corresponde exatamente ao que a árvore é em si, tudo que o ser humano faz também está profundamente ligado ao que ele é em sua essência. Alguns fingem ser de Jesus, mas suas atitudes demonstram que o Espírito Santo do Senhor não habita neles. O juízo de Deus queimará esses frutos aparentes e frutos falsos. Todos nós que seguimos nosso Mestre, temos que identificar e nos afastar dos falsos profetas, os lobos em pele de ovelha. O Espírito Santo é a palavra da verdade, onde nos ajudar nesta tarefa. O fruto da árvore boa é obediência, que vem com a transformação pessoal, o lado de dentro da árvore, que há de acontecer na companhia de Jesus. O lobo disfarçado em ovelha, aquele que tenta ser um discípulo
com suas obras exteriores, mas com o tempo as realidades interiores o vencem e ele revela quem é com sua conduta. Todos nós, irmãos, precisamos olhar no espelho. Todos nós precisamos examinar os nossos corações e nosso interior. Na época de Jesus, os fariseus pareciam ser homens de Deus. O povo olhava para os fariseus como aqueles que conheciam a palavra e praticavam a verdadeira religião. É muito fácil confundir a religião com as práticas religiosas. Graças a Deus, você agora está ouvindo esta mensagem. Você oferta com generosidade e gratidão a Deus. Nós tomamos a ceia do Senhor, que nos lembra da morte de Jesus e seu sacrifício por cada um de nós. Oramos ao Senhor e lemos a Bíblia em casa. Mas nada disso vai nos salvar, a não ser que façamos tudo com humildade, em submissão a Cristo, amando o Senhor acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. A religião que agrada nosso Senhor começa no interior, nasce em nossos corações. Seguir a Cristo é muito mais do que simplesmente não xingar, não fumar, não beber. Infelizmente, alguns que pensam que já que nós somos salvos pela graça, que nós não precisamos nos preocupar com uma vida santificada. Dizer que nós amamos a Cristo e viver na prática do pecado é um insulto ao nosso Senhor. Amar a Cristo significa dar as costas para os prazeres deste mundo. Amar a Cristo significa ser um soldado no reino de Deus e seguir as ordens de nosso general. Vou ler agora capítulo 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A vontade de meu Pai, que Jesus se refere aqui, é tudo que acabou de dizer no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Fazendo o que Jesus diz, nós passamos a trilhar no caminho de Deus. Quando nós fazemos o que Jesus sabe ser o melhor para nós, estamos edificando nossa vida sobre a rocha. E é claro que essa rocha é o próprio Jesus. Meu irmão, se eu sou um discípulo de Jesus, isto significa que eu estou com Jesus, para aprender com Jesus, para ser como Ele é. Repetindo, ser discípulo de Jesus é estar com Jesus, aprender com Jesus, para ser parecido com Jesus. É necessário fazer o que é certo, e não apenas falar o que é correto, pois Jesus está mais preocupado com nosso comportamento do que apenas com nosso discurso. Vamos ler agora Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Meu irmão, minha irmã, você está construindo um relacionamento com Jesus. Edificar a sua casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprende. A obediência é, de fato, o firme fundamento para que possamos resistir às tempestades desta vida. Assim como uma casa feita de papelão, a vida do tolo se desmancha. A maioria das pessoas não vê a casa destruída por teimosia, mas por negligência. Então,
Você está dormindo? Acorda. Como está a sua casa? Sua casa vai resistir os ventos e as tempestades? Você está colocando o Senhor como a prioridade na sua vida? Ai daqueles que ignoram ou desprezam a mensagem de Cristo Jesus. Para todos nós hoje, ainda há tempo. Quem errou pode se arrepender e mudar. Quem está indo bem pode dar mais um passo na direção certa hoje. Não faz sentido ir ao médico se nós não estamos dispostos a fazer as coisas que ele pede para fazer. De pouco vale ir a um especialista em qualquer área se nós não estamos preparados para seguir as suas recomendações. Entretanto, há milhares de pessoas todos os domingos ouvindo os ensinos de Jesus nas igrejas que conhecem o que Jesus ensinou, porém não colocam em prática. Meu irmão, minha irmã, no dia que você foi batizado em Cristo, você assumiu este compromisso: ouvir Jesus e fazer o que Jesus manda fazer. Meus irmãos, vamos pôr em prática o que Jesus disse. Quem apenas ouve e não age é um tolo. Ouvir apenas não adianta nada. Mas para a pessoa que pratica o que ouviu, a palavra de Jesus se torna uma força bendita. O resultado é um bem interior, que se compara com uma casa fundamentada sobre a rocha, que há de superar todas as provações e tribulações. Obedecer nosso Senhor, que tudo sabe e sempre deseja o bem, sempre faz sentido, não é? Certa vez, um oficial da Marinha Inglesa citou o caso de uma lancha que estava rebocando um navio muito maior e pesado. Este navio estava atado à lancha por meio de um cabo de aço. De repente, no meio do vento e das ondas, ouviu-se a voz do oficial encarregado: "Corpo à terra!" Todos os homens imediatamente se lançaram ao piso. E nesse mesmo instante estalou o cabo de reboque e seus pedaços açoitaram a lancha como uma serpente de aço enlouquecida. Se algum homem tivesse permanecido em pé, ele teria morrido instantaneamente pelo golpe. Mas toda a tripulação obedeceu automaticamente à voz do oficial. Ninguém saiu machucado. Se alguém tivesse pedido um esclarecimento, teria sido um homem morto. A obediência salvou a vida de todos aqueles homens. E hoje, Jesus deseja obediência assim. Ele afirma que a obediência às suas palavras é o único fundamento firme para esta vida neste mundo. Na época de Jesus, e agora no século XXI, muitas pessoas pensam assim: riqueza é felicidade, estar farto é viver bem, o ideal é ser alguém, religião é autossatisfação. Mas aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nosso mestre anuncia que a bem-aventurança do Senhor está aqui e a porta está aberta para todas as pessoas, inclusive para os pobres, aqueles que têm fome, aqueles que aos olhos do mundo não são ninguém. O reino dos céus é para todos que buscam estar com Jesus e desejam agradar nosso Senhor Jesus. Portanto, amados irmãos, primeiro Deus, outra vez Deus e unicamente Deus. Somente aquele que se esquece de si mesmo e pensa apenas no Senhor é, de fato, bem-aventurado. Jesus é a nossa bênção. Estar com Jesus é estar no melhor lugar do mundo. Seguir Jesus e obedecer Jesus é ter uma vida que há de resistir todas as tempestades.